Olá, olá, boa noite. Como estamos nesse dia maravilhoso em Goiás? Muito tempo que não faz o calor que tem feito essas últimas semanas, né? Então, pessoal, agradecer todo o retorno que eu tenho tido nas redes sociais, todas as pessoas que têm me abordado entre amigos e conhecidos, falando sobre o nosso conteúdo, sobre o que nós estamos construindo aqui. É para você, é um material que a gente tem estruturado para que as pessoas tenham condição de evoluir mais em sua carreira, que tenha condição de construir uma carreira mais sólida. Quando eu iniciei esse projeto, eu comecei com um sentimento de trazer uma experiência nova, um pouco mais da minha vivência para as pessoas que têm interesse, de construir um caminho consolidado na profissão. Então, agora nós vamos dar aí uma pausazinha no meu caminho, em que a gente costuma conversar com profissionais, que são do meu grupo de amigos e pessoas que eu tenho uma estima muito grande. E agora nós vamos começar um projeto de férias para o meu caminho, que é um pouco falando sobre características das pessoas que querem ser promovidas, Então, nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no meu caminho e na minha história para que eu tenha evoluído na minha carreira. Eu tive uma vivência muito breve em outras empresas fora o negócio que eu estou hoje, mas sempre tive que atuar como responsável técnico em outros negócios. E hoje nós vamos falar um pouco sobre adaptabilidade. Como que eu tive condições de construir esse talento e desenvolver esse talento na minha vivência. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar foi que quando eu saí de casa e ingressei na faculdade, a primeira coisa que eu tive que me ajustar foi a uma nova cidade. Então, toda a minha vivência, toda a minha experiência foi em Goiânia, com a minha família, com os meus amigos, as pessoas mais próximas ao meu ciclo, e eu tive que me mudar. E essa mudança, que foi uma coisa bem drástica na minha vida, eu vivia com a minha família e de repente tive que mudar para uma cidade nova e para entrar na faculdade, eu tive que me ajustar à vivência com outros estudantes. Então eu comecei ali com a minha mudança para Uberlândia, e esse primeiro momento que eu tive ali foi um momento bem extremo, para um profissional, um jovem aluno que estava saindo ali da graduação e entrando num curso superior. Então foi bem assustador. Até o primeiro momento que eu tive em Uberlândia, eu me deparei ali com um grupo de alunos fazendo um jantar e me perguntaram se eu queria participar com eles, e eles estavam fazendo um risoto de cerveja. Então, naquele primeiro momento eu já vi que eu ia ter uma experiência completamente nova. Então, a adaptabilidade, ela acaba sendo um talento muito empolgante, Ele é muito entusiasmante quando você pensa que você vai ter novas experiências e que você precisa se abrir para isso. Uma mudança de cidade, uma mudança de profissão, uma mudança de carreira, isso tudo traz um estresse muito grande, uma preocupação muito grande do que vai ser, como a coisa vai acontecer, e o ajustado, a situação que eu sugiro que seja feita é de uma forma bem planejada.
né? Se você não é uma pessoa dada a novidades, a experiências novas, a mudanças muito repentinas, a minha sugestão é que você faça isso de uma forma bem planejada, né? Quanto mais informação você tiver, quanto mais estrutura você conseguir colocar nesse seu plano, mais condições você vai ter para fazer essa mudança, para fazer essa transição. Então, esse talento de adaptabilidade, ele pode ser facilmente desenvolvido quando você começa a ter mais dados, a mais informações. Então, eu costumo pensar ali que, assim como outros talentos que a gente ainda vai discutir, ele pode ser realizado e ele pode ser implantado na sua vida de uma forma mais estruturada. Então, quando você se dispõe a sair da sua cidade, quando você se dispõe a passar para um novo desafio, levante o máximo de informações que você puder desse novo lugar, para que você tenha estrutura de romper com esse novo paradigma de uma forma mais simples, mais suave. E que você, se não conseguir executar de uma forma mais rápida, que você tenha condições de estruturar um passo a passo, um planejamento, para que você faça ali um ajuste, né? Como se fosse uma entrada numa piscina. A adaptabilidade, ela, mesmo sendo um talento ali muito visto, muito bem quisto atualmente, ele pode ser de uma forma bem simples, treinado. Ele é um talento altamente treinável. Então você pode fazer de uma forma gradual. Da mesma forma que você vai entrar dentro de uma piscina e você precisa ir começando ali, colocando pé ante pé, para ver a temperatura, para verificar se a piscina ela te dá pé. A adaptabilidade, ela vai ter condições aí de te dar recurso para que você faça uma transição de uma forma mais suave possível, né? Porque dentro de uma empresa, dentro de um serviço novo, dentro de uma vida nova, você tem que estar aberto, né? Eu costumo pensar muito que quando você faz essa transição, ela é marcada por amizades. Sempre tive o meu marco de transição pelas amizades que eu fazia nos locais em que eu me mudava. Então, quando eu parti para Uberlândia e fui fazer minha faculdade, eu voltava muito para Goiânia. Então, dentro do meu planejamento ali, né, da transição, eu escolhi uma cidade que fosse suficientemente distante de Goiânia para que eu não viesse todo fim de semana, mas também não tão longe que eu precisasse fazer um voo, precisasse desembolsar um pouco mais de dinheiro para estar aqui. Então eu conseguia uma vez a cada 2 semanas, uma vez a cada 3 semanas estar em Goiânia. Só que foi muito interessante que como eu estava fazendo faculdade e as amizades foram acontecendo e eu fui tendo ali uma vivência de novas pessoas na minha vida, eu comecei a reduzir as minhas vindas. Então, eu vinha uma vez a cada 2 semanas e a cada 3, e quando minha vida começou a se estabelecer na cidade, eu comecei a espaçar mais esse tempo, vindo uma vez a cada 1 mês, uma vez a cada 2 meses. Então, a adaptabilidade, ela vai te dar aí aquela condição de você fazer uma transição mais suave. E aconteceu também, assim, quando eu fui para Paraíba, que foi logo que eu me formei, eu fui fazer um processo de trainee numa outra cidade. Então, eu já não tinha condições de fazer esse retorno para casa como eu tinha me proposto. Então, dentro dessa situação, né, que ela já é uma situação um pouco mais robusta e aí de uma distância maior para retornar para casa, o meu talento ali, o meu segredo ali foi construir uma residência
muito prazerosa de eu estar. Então tinha televisão, tinha uma cama de casal, o quarto tinha ar-condicionado, então era muito prazeroso eu estar ali na minha residência. E outra coisa que, como eu sempre fui uma pessoa de amizade, sempre fui uma pessoa de contato social, eu muito rápido fiz amizade, né? Inclusive um grande amigo meu ainda, o Rafael, lá de São Roque, ele se tornou um grande amigo meu e a gente começou a compartilhar apartamento lá em João Pessoa. Então, sempre que eu estava em casa, sempre que eu estava no meu horário, no meu intervalo ali do serviço, eu aproveitei muito para viver a cidade, para ter uma vida prazerosa. Então, um talento que ele vai te trazer muito crescimento, ele precisa ser visto por você como um trunfo, né? Você precisa trabalhar com ele de uma forma estruturada. Então, dentro da minha cabeça, mesmo que eu não conhecesse de uma forma mais aprofundada, não tivesse estudado os talentos, eu sentia essa necessidade de estar dentro da cidade, morando com amizades, tendo vida própria ali. Então, em pouquíssimo tempo, eu comecei a fazer uma pós-graduação em João Pessoa. Comecei a construir uma vida ali. Então, é até um pouco parafraseando, né, ou me espelhando ali em José, né? José sempre foi o Cordeiro de Deus que nunca olhou para trás, né? Então, quando ele foi jogado na cova pelos seus irmãos, ele nunca olhou para trás. Então, ele sempre foi dando continuidade na sua vida, pensando na frente, no próximo passo, no que ele ia fazer para a próxima oportunidade. Então, eu sempre me imaginei desse jeito, me ajustando, me colocando naquele lugar, né, pensando ali quais seriam as estratégias para eu me ajustar à vivência dentro da empresa, à situação no local em que eu estava me inserindo profissionalmente e o que eu poderia fazer para que esse local fosse muito bem preenchido por mim. Então, sempre que eu tive essa mudança, essa transição, eu sempre fiz ali, sempre foquei muito no estudo, então sempre me dediquei muito a aprender mais sobre a vaga, para que quando eu começasse a trabalhar, quando eu tivesse disponível aos meus colegas, eu pudesse responder qualquer dúvida, qualquer pergunta que as pessoas fizessem a contento. Então, uma das situações ali que foi muito interessante na minha vida foi quando eu passei para a Bahia, comecei a trabalhar ali em Itabuna, na fábrica de bolas da Pênalti, e em dada situação a gente começou a fazer um inventário de uns tecidos, né, que a gente utilizava na produção de bolas, e eu tinha um colaborador que estava trabalhando comigo e nós estendemos bastante o serviço. Então eu sempre estive junto com os meus colaboradores quando a gente tinha que fazer um serviço muito extenso, de muita demanda de tempo. Nunca coloquei ninguém para fazer atividade e sair fora, né? Sempre tive ali junto. E nesse momento a gente fez uma amizade, né? Até depois eu fui dar uma carona para ele e a gente almoçou na casa dele, já tinha passado do horário. Então foi assim uma situação muito prazerosa que eu tive oportunidade de viver ali com aquele colega, né? Então, quando a gente começa a se entrosar, começa a ter uma vida mais próxima dos colegas, a gente tem condição aí de evoluir muito na nossa carreira, né? Então, tudo que você pode pensar hoje para construir
como um bom profissional, estruturar dentro da sua trilha profissional, ela vai ter que ser focada em se entregar mais, em colaborar mais, em ajudar mais, entender mais e evoluir mais, né? Porque você está vindo de uma outra vivência, de uma outra experiência, de uma outra situação que ela pode ser completamente atípica dessa nova vivência que você vai ter. Então a abertura, a possibilidade de se adequar àquele lugar, ele vai ser imprescindível para você. Tanto que agora a gente começa a discutir o coeficiente de adaptabilidade, né? Que é essa possibilidade da pessoa se adequar, se ajustar à nova vivência, nova experiência que ela vai se implantar aí. E parece que as coisas elas vão acontecendo, né, de forma mais repentina ou mais rápida ou meio sem análise, mas parece que tudo é feito com um propósito, né? Tudo é feito para que você construa a sua carreira a fim de chegar a lugares diferentes, lugares que vão te trazer aí mais crescimento. Eu já tive oportunidades e situações muito extremas, né? No meu caso, quando eu retornei para Goiânia, eu fui assumir o laboratório da Conágua Ambiental, e assim que eu vim, eu fui admitido como gerente técnico, e foi um momento bastante estressante para mim, porque eu vim ali da indústria, da produção, do sistema Toyota de produção, em que a Penalty estava se ajustando, e caí dentro de um laboratório em que eu não conhecia nada da vivência. Então, novamente, me apoiei no estudo, comecei uma pós-graduação de gestão laboratorial, porque realmente eu precisava de me embasar mais ali para administrar o time, e aconteceu uma situação bem atípica, né, que até hoje eu não tive oportunidade de viver novamente, graças a Deus. Que quando eu assumi o laboratório, eu tinha um time muito bem estruturado de analistas sêniores ali dentro da empresa, só que essas pessoas elas tinham expectativa de assumir a gerência. E quando eu entrei para dentro do laboratório, sem vivência nenhuma, sem experiência de laboratório alguma, só com aquela experiência de trainee, de coordenação de pessoas, de administração de times, começou uma debandada. Então, num intervalo muito curto aí, de 2 meses, eu tive todo o time sendo pedindo o desligamento, né, com aquela insatisfação de não ser o próximo gerente, e eu tendo que assumir essa responsabilidade. Então, nesse momento, a gente precisa ter uma resiliência imensa para não se perder e não se preocupar, e entender que esse momento, né, essa transição que você tá vivendo, ela vai ser dolorosa, né? Vai ser uma transição que vai te custar muito. Então, você vai ter vivências dessa forma, né? Para você se estabelecer na sua vaga, algumas vezes você vai ter que reestruturar um time todo. Algumas vezes você vai ter que estar disposto a rever completamente a posição em que você está entrando, né? Porque algumas vezes a gente considera, aqui é um setor muito bem estruturado, é muito bem estabelecido, e agora eu só preciso assumir como coordenador, como gerente, e manter o trem nos trilhos. E você vai ter aí
uma experiência bem assustadora, bem desafiadora, porque de fato quando você acaba colocando sua mão num setor novo em que tem pessoas, né, as pessoas elas têm expectativas diferentes, elas têm vidas diferentes, elas têm experiências diferentes da sua, e algumas vezes você vai ter que reestruturar aquele lugar. Isso acontece com uma frequência gigantesca. Então, esteja preparado, esteja tranquilo e entenda que não é só você que vive disso, né? Que vive essas mudanças extremas, esses sustos muito grandes, né? Eu tive situações em que, assim que eu assumi a coordenação, colaboradores de muito tempo de empresa começaram a se tornar profissionais difíceis, de lida complicada, que chegaram no momento que eu tive que fazer o desligamento. Quando eu fiz o desligamento, que foi minha primeira demissão, a colaboradora chegou em mim e falou: olha, muitíssimo obrigado, tinha muito tempo que eu estava querendo sair da empresa, mas não tinham estruturado para que eu saísse, então eu acabei sendo o bode expiatório para aquela demissão. Então entenda, conheça as pessoas, esteja disposto a conversar com essas pessoas, esteja disposto a conhecer melhor essas pessoas, porque cada um tem um sonho ali e algumas vezes o momento que você está vivendo ele é muito diferente do momento da pessoa. O colega que está ali, ele pode estar em um momento de sair da empresa, de se desligar. E você está se deparando com um momento atípico, que você está ali querendo desenvolver as pessoas, querendo envolver o time, querendo construir novos relacionamentos estabelecidos na confiança, estabelecidos num rigor, numa estrutura diferente e não é o mesmo plano. Então tem aí inteligência, né, inteligência emocional de conversar com os seus colegas para que você tenha condição de ajustar ali as expectativas e ter condição de tocar bem esse time. Então a gente consegue ter uma vida, né, mais próspera dentro da empresa, quando você entende que cada pessoa tem o seu momento e o seu momento ele pode ser muito diferente do seu time. Então, abra o canal de comunicação, tenha possibilidades de desenvolver outros talentos, né? Eu, depois no meu decorrer profissional, eu consegui também resgatar muitas pessoas, entendendo que aquela posição em que ela estava alocada não era a mais ajustada para a vontade dela, para as expectativas dela, para os interesses que ela tinha. Então, a maturidade, ela vai te trazendo isso. E assim, não é maturidade de muito tempo, né? Você tendo um pouquinho ali de carinho, tendo um pouquinho ali de atenção, respirando um pouquinho, prestando um pouco do seu tempo, né? Dedicando um pouco do seu tempo aos seus colegas, você vai conseguir enxergar que pessoas desinteressadas, pessoas que estão ali sem vontade de colaborar com o time, pode estar fazendo isso porque meramente casos de desgaste. Então, uma mudadazinha, uma alteração de local, uma alteração de posição, você já começa a ver uma evolução muito grande. Eu gosto de chamar isso de desligamento dentro da mesma empresa. Então você acaba tendo uma nova profissão dentro da mesma empresa. Você ali
passa por um cargo, trabalhou muito na área operacional, no chão de fábrica e faz uma transição, por exemplo, para a área de segurança do trabalho. Eu já tive uma vivência desse jeito e foi fantástica. O colaborador ele vinha na área operacional e fez a transição para a segurança de trabalho e ele virou outro profissional. Então dê essas possibilidades também para o seu time. Entenda que algumas das vontades elas vão se transformar no decorrer do tempo. E o que a gente pode aí desenvolver e o que a gente pode discutir com pessoas para que você evolua muito dentro da sua carreira é esse sentimento de proximidade. Ele vai te dar todas as indicativas do que você precisa fazer para se ajustar às suas funções. Há um momento que você assume aí um cargo de gestão, um cargo de gestão mecânica, gestão da qualidade, gestão administrativa, comercial. Entenda que quando essa transição ela vem, muitas possibilidades, principalmente relacionadas a desenvolvimento profissional, elas vão melhorar aí a sua vivência e as suas entregas dentro da empresa. Esteja aberto a estudar, esteja aberto a iniciar uma pós-graduação, a iniciar um mini curso. Hoje a gente tem acesso muito fácil a cursos profissionalizantes e cursos especializantes muito robustos e muito baratos, né? Algumas vezes aí a gente tem condição de acessar conteúdos a custo zero no YouTube e isso vai te trazer aí mais entendimento da sua vaga, mais entendimento da sua profissão e você vai ter condição de entregar mais para a empresa. Então, quando a gente está disposto a se adequar, quando a gente está disposto a sentar e mudar o nosso processo, mudar o nosso paradigma mental, porque você precisa estar disposto a mudar a sua cabeça. Você vai começar numa vaga que não é típica do que você conhece, você vai ter que se dedicar. E quando você se dedica e se dedica com afinco, se dedica com uma cabeça diferente, com um intuito diferente, uma vontade de evoluir, você vai ter um processo duro, doloroso, penoso, mas que vai te trazer muitas recompensas, né? Você vai ter aí uma condição de evoluir de uma forma estruturada, de uma forma bem aprofundada nos seus conhecimentos. O que eu tenho de mais valioso na minha carreira foi as vezes que eu me dispus a sentar e aprender da vaga que eu estava assumindo. E foram várias. Eu já trabalhei na área de logística, já trabalhei na área comercial, já trabalhei em laboratório, já trabalhei em indústria, já fui responsável técnico de estação de tratamento de aeroporto, já assumi responsabilidade técnica de empresa de cosmético e isso aí vai te dedicar, sentar, isso aí vai te dedicar, vai te exigir dedicação, vai te exigir bumbum na cadeira e muita leitura e muita análise e muita discussão com órgão e conversar com pessoas e conversar com amigos e perguntar se tem algum livro, algum e-book, alguma coisa ali para te dar mais embasamento. O que mais vai te dar fortalecimento aí na sua carreira são dados e é a sua base profissional, a sua base de base teórica
para conseguir fazer um bom serviço e as pessoas terem segurança do que você está fazendo. Afinal de contas, se você não conhece o que vai fazer, se você não tem um embasamento aprofundado do que você vai fazer, as pessoas elas começam a ficar inseguras e elas começam a ficar resistentes a seguir o seu comando, a ouvir uma opinião sua, porque algumas vezes você está deslocado. A sua opinião ela não é bem embasada. Então, a parte de dados, a parte de estudo, ela vai te ajudar muito quando a sua experiência ela não é tão elevada. Pensa nisso aí. Sempre que você não tiver uma experiência muito grande, quando você não tiver quilômetros rodados de profissão, em que você pode entrar com um exemplo, uma situação já vivida, você consegue entrar aí com um embasamento teórico que ele foi pego ali dos livros. E agora, eu acho que o mais adequado dentro desse momento nosso aqui é falar um pouco da nossa ferramenta de diagnóstico de carreira. O diagnóstico de carreira, ele começou de uma forma bem rápida, muito gostosa e prazerosa para ser desenvolvida. Sempre veio ali para mim como uma forma de estruturar o desenvolvimento profissional de outras pessoas. Eu sempre tive ali próximo a profissionais e algumas vezes a gente tinha dificuldade de analisar com um tempo breve, curto, por exemplo, numa entrevista de emprego, quais talentos esse profissional tinha a ser desenvolvido para casar com aquela vaga que ele estava se candidatando. E eu desenvolvi o diagnóstico de carreira exatamente para isso, para que quando eu fosse sujeitar um candidato a essa análise, eu puder analisar e avaliar se ele tinha perfil e se tinha fit para a vaga. O intuito é o quê? Diminuir o máximo possível do desvio entre a vaga que a pessoa vai candidatar com o perfil dela. É um profissional que vai viajar bastante, que tem interesse de sair muito, de fazer viagens, ele não pode ter uma vaga dentro de um laboratório ou numa área administrativa, porque ele vai se tornar uma pessoa extremamente satisfeita. Então a gente vai fazendo esses ajustes. É uma vaga de laboratório, então eu preciso de uma pessoa que tenha ali mais conhecimento de dados, que ele tenha ali uma inteligência emocional para lidar com colegas de uma forma mais próxima. Se é um colaborador que vai viajar mais, que ele vai ter ali mais situações de campo, ele tem que ter uma mentalidade de crescimento muito grande, porque ele precisa adequar a execução do serviço dele com as situações do dia a dia, Então, um problema que acontece em campo, que precisa ser lidado naquele momento, ele acaba tendo mais facilidade. E isso eu consigo analisar com uma precisão muito grande dentro da nossa ferramenta. Então ela está aí, ela está à disposição de vocês. Dentro dela a gente tem uma base teórica para que seja estudado, que vocês tenham condição de aprofundar mais o conhecimento dentro da ferramenta de diagnóstico de carreira e possa aproveitá-la de uma forma mais aprofundada. Eu gosto muito de estar compartilhando esses momentos com vocês. É uma grata oportunidade de conversar mais sobre carreira, mais sobre mudanças de carreira. Isso sempre foi uma das minhas maiores satisfações de conversar. Nunca tive problema para discutir com colaboradores que estavam passando para outra empresa, partindo para outra oportunidade. E eu nunca tive problema de discutir
o que era mais interessante para que ele desenvolvesse dentro dessa carreira nova. Então, eu acabo perdendo grandes talentos por conta dessa vontade de ver a satisfação profissional estruturando ali o passo a passo, o dia a dia dessa pessoa que nesse primeiro momento ele pode ter finalizado o caminho comigo, mas ele pode se encontrar com numa outra oportunidade que a gente vai construir mais coisas juntos. Eu penso que o mais importante é isso, que a gente esteja pronto a fazer novas conexões e se reconectar no decorrer do tempo. Isso é muito importante aí, então, sempre que você sair de uma empresa, sempre que você se desconectar de uma empresa, faça de uma forma em que as portas fiquem abertas. A gente nunca sabe o caminho que as pessoas vão percorrer. Hoje eu posso estar aqui como mentor, coach, e amanhã estar trabalhando do lado de um colaborador em que foi meu coach ou meu mentorado. Isso aí é que é um dos maiores prazeres da vida, a gente saber que a evolução profissional, ela não é uma linha reta, ela pode ter suas curvas, ela pode ter as suas voltas, mas se a gente deixa uma boa impressão, né, uma situação de carinho, uma situação profissional para trás, a gente consegue se reconectar com muita facilidade lá na frente. Então, semana que vem a gente se reencontra. Fico muito feliz por todo esse caminho que a gente está percorrendo. É um momento muito grato na minha vida de evolução, uma evolução profissional e uma evolução emocional muito grande também. Fica com Deus e semana que vem tem mais.